E uma última dica que eu dou para você que tem interesse em aprender inglês é não precisar ter medo de nada. O medo é algo que atrapalha geralmente a nossa vida. Se você tem medo de fazer qualquer coisa, você não vai conseguir fazer. Uma língua seria a mesma coisa com um carro. Se você tem um carro e você tem medo de dirigir ou de fazer alguma coisa errada, então você não vai saber dirigir nunca. Então, uma língua é a mesma coisa. Se você tem medo de falar, olha, não vai dar certo. Então é melhor desistir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robertson Dames, eu sou estudante de letras e também haitiano. Eu moro no Brasil faz 5 anos já e hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa super importante, porque eu acredito que bastante pessoas têm interesse em aprender o inglês, que é uma língua muito importante. Eu aprendi inglês faz tempo e nesse período foi mais complicado do que hoje, porque naquele período não tinha acesso à internet. Então já dá para ter uma ideia quanto que eu sofri para ter acesso com arquivo ou também com as palavras para fazer frases. Foi mais complicado. E nesse vídeo eu vou compartilhar essa experiência com vocês e também vou dar algumas dicas que eu acredito que vai ajudar muito para vocês que têm vontade de aprender inglês, ou seja, brasileiros ou também haitianos ou qualquer outras nacionalidades. Então não esquece de compartilhar esse vídeo para alguém que você conhece que está aprendendo inglês ou uma outra língua. Então, vamos lá para o vídeo. Então, o inglês eu comecei a aprender sozinho e foi muito tempo atrás. Foi lá no ensino fundamental ainda, porque meu pai ele viajava, né? Aí às vezes ele volta no país, ele falava às vezes algumas palavras em inglês, né? E eu, tipo, bem curioso, né, querendo saber o que ele estava falando, né? Daí eu comecei a aprender o inglês e isso foi muito incrível, porque nessa idade não foi algo, digamos assim, não foi uma obrigação para eu aprender o inglês, mas foi por querer mesmo, por conta própria. Eu comecei a aprender sozinho, né? Lá tinha um livro que era inglês, crioulo, se não me engano, francês ou espanhol. E nesse livro tinha algumas conversas, né? E o que eu tô falando para vocês, isso faz muito tempo. Se não me engano, em 2006 ainda. Naquele período lá, eu não tinha acesso à internet, como agora. Eu tenho YouTube, agora tem Google, agora tem um monte de ferramentas, né? Que dá para buscar um monte de coisas, dicionário, tudo isso. Naquele período, eu tive contato com o inglês somente no papel, né? Por exemplo, nos livros, às vezes eu tinha aula de inglês lá quando eu comecei o ensino médio, mas assim, foi bem básico, né? Digamos assim, o que você vai aprender na escola, que no Brasil também eu acredito. Daí eu comecei a aprender aos poucos. E também eu tive aula de espanhol, porém eu sempre gostei mais do inglês do que o espanhol. E até porque na escola as minhas notas de inglês eram super bacanas, né? Digamos assim. Então, como que eu fiz para aprender inglês naquele período que eu acredito agora para vocês deveria ser mais fácil agora para aprender? Então, a primeira dica que eu dou para vocês têm que ter um interesse, um motivo para aprender a língua. O motivo pode ser uma viagem que você quer fazer para os Estados Unidos ou um outro país, né, que fala inglês. E também pode ser um outro motivo. Você quer fazer um mestrado, quer estudar em algum país que fala a língua nativa, né? Isso é um motivo bacana. Então, uma outra dica importante é que ninguém ensina ninguém nada. Você aprende porque você quer. Isso foi algo que eu levei a sério, né? Porque lá, certo, eu tinha professor de inglês na escola, que era ensino médio, mas assim, o professor, ele está aqui dando aula, mas assim, se você não tem interesse, se você não quer aprender, você não aprende. Isso não é só com o inglês ou outras línguas, né? É para qualquer coisa na vida. Você aprende porque você tem interesse. Então foi isso que eu fiz. Eu tinha muita vontade, né, de dedicação. Geralmente eu aprendi as palavras, né? E uma outra coisa importante que é para aprender qualquer língua, não é só o inglês, é curiosidade. Isso aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu fui na rua, eu vi alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar uma palavra, dust. Dust significa poeira. Aí tinha um monte de poeira na rua, eu falava, como que fará isso? Daí eu pesquiso. Naquele período era mais difícil porque não tinha internet, agora é mais fácil, no Google tem aplicativo, dicionário no celular. Lá eu tive que correr atrás ou na biblioteca, procurar algum
livro que aparece essa palavra, por exemplo, um dicionário, aparece a palavra dust, que significa poeira. Aí, quando eu fui na biblioteca, geralmente eu anotava. Eu tinha um caderno que eu anotava as palavras em inglês. Isso é super bacana. Por exemplo, como que eu sabia que eu não tinha dicionário em casa? Daí eu ia na biblioteca. Aí quando eu fui lá na biblioteca, eu me concentrava. Porque isso era o objetivo, aprender inglês custo que custa. Então, uma coisa importante é que cada um de vocês tem os seus métodos de aprendizagem, né? Eu gosto de aprender língua sozinho. Porque quando eu aprendo uma língua sozinho, sem ajuda de ninguém, eu aprendo mais rápido. Numa escola tradicional, digamos assim, eu não vou falar para você não ir na escola. Entenda o que eu estou falando. E às vezes é muita regra. Aí você vai falar, então eu não vou aprender essa língua, é difícil. Mas assim, se você tem interesse, isso é muito, muito importante. Uma outra dica de ouro que eu dou para vocês que está aprendendo inglês, ou que vai aprender inglês, é que não se preocupa com as regras, a gramática. Porque no início, não é para se preocupar. Você já tem um nível mais avançado, por exemplo, você já está se comunicando, daí você vai tentar se agilizar para não errar muito. Isso é importante, né? Mas assim, no início, você tem que se preocupar com a fala, porque o mais importante é que uma língua seria um meio de comunicação. Se eu falo, você entende? Então tá perfeito. Por exemplo, eu vou pegar uma criança. Por exemplo, a criança geralmente fala as palavras mais soltas, né, digamos assim. Daí você vai entender. Então, é a mesma coisa com uma pessoa qualquer que vai aprender qualquer língua. Geralmente começa a falar as palavras assim. Daí isso é muito importante, não se preocupar com as regras gramaticais. Isso vai vir depois. E outra dica que deu certo para mim é que geralmente não aprende as palavras tipo, separado. Por exemplo, eu vou aprender good morning que seria bom dia. Então, é bom você tentar aprender acompanhado com algo. Por exemplo, good morning, sir, que seria bom dia, senhor. É muito simples, gente. Não é muita coisa, entendeu? Daí, como que eu falei pra você? Para mim foi mais sofrido, digamos assim, de aprender inglês, porque não tinha acesso à internet, né? Por exemplo, agora tem um monte de plataforma que ajuda vocês. Uma outra dica que é importante é que vocês vão aprender uma língua, ou inglês no caso, você vai tentar colocar o seu celular, tentar mudar a língua. Você vai colocar tudo em inglês. Isso é importante, porque o seu redor tem que ser tudo na língua que você está aprendendo. Outra coisa importante que vocês têm agora é que vocês têm as redes sociais. Vocês têm o Facebook, tem um monte de páginas na língua nativa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Irlanda. Aí você vai colocar tudo, você vai curtir as páginas de pessoas, youtubers, americanos ou outras nacionalidades que falam inglês. Vocês vão assistir filmes na Netflix, mas é bom vocês vão assistir esses filmes em inglês. No início, com certeza não vai dar para você só assistindo em inglês sem legenda. Com certeza vocês vão precisar. Mas aí com o tempo é melhor vocês parar de assistir com legenda, ou em português ou em inglês. Às vezes você tem que ver a boca da pessoa falando. Isso é muito bom. Não vai assistir o filme brasileiro em inglês, não. Porque a boca da pessoa vai falar bom dia e o som sai good morning. Isso não vai adiantar. Então o bom é tentar assistir filmes americanos ou também de outras pessoas que falam inglês. E outra coisa que eu posso dizer para vocês, seja natural. Isso é algo muito, muito interessante. Isso é algo que me ajuda bastante, porque às vezes tem pessoas que estão imitando uma outra pessoa. Daí você não se sente bem. Você fica como se fosse você na pele de uma outra pessoa. Então, eu falo português, eu falo naturalmente. Eu falo crioulo, que é a minha língua natal, eu falo como normal. Então, e mesma coisa com qualquer língua. O português, inglês, tem que ser assim. Você vai tentar falar do seu jeito, não vai imitar ninguém, porque cada um tem seu jeito. Então é bom você ficar natural. Erra, todo mundo erra, não precisa ter medo de nada. Então, a vida é nossa, você tem um mundo para errar. Então, não se preocupa com nada. Você vai falar alguma coisa errada e a pessoa fica rindo, então, o problema é dessa pessoa. O bom é você fazer do seu jeito e você sabe que, por que você está aprendendo.
Isso aconteceu comigo lá no Haiti. Às vezes eu falava inglês com meu irmão ou algum amigo lá na rua e as pessoas ficam olhando. Mas aí, olha só para dar uma dica para vocês. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive que dar aula de inglês para sobreviver. Entendeu? Mesmo que foi tipo horas básicas, né? Porque uma língua seria um mundo. O que vocês pode aprender quando você está estudando medicina, alguém que estudou ciência da computação vai ter um monte de palavras que talvez você não sabe. Então sempre tem alguma coisa para aprender. Uma outra dica que eu dou para vocês seria tentar aprender as palavras do dia a dia. I am thirsty. Give me some water. That's great. Thank you. Por exemplo, vocês usam o seu celular todo dia, você tem que entender como que fala celular em português, ou em inglês, né, qualquer língua, isso é importante. Você, por exemplo, usa sua cama todo dia, você tem que saber como que fala cama, banheiro, o seu quarto, tudo isso é importante, você vai aprender as palavras mais frequentes. Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego em inglês, então, óbvio, você vai ter que aprender isso, você vai aprender como que fala currículo em inglês, você vai entender como que fala trabalho, entendeu? Dia da semana. Isso é coisas fundamentais para você que quer ter um nível bacana em inglês ou que tem interesse. E uma última dica que eu dou para você que tem interesse em aprender inglês é não precisar ter medo de nada. O medo é algo que atrapalha geralmente a nossa vida. Se você tem medo de fazer qualquer coisa, você não vai conseguir fazer. Então, a minha dica para vocês, uma língua seria a mesma coisa com um carro. Se você tem um carro e você tem medo de dirigir ou de fazer alguma coisa errada, então você não vai saber dirigir nunca. Então, uma língua é a mesma coisa. Se você tem medo de falar, olha, não vai dar certo. Então é melhor desistir. Então, gente, a ideia do vídeo foi para mais ou menos explicar para vocês como que eu fiz para aprender inglês. Isso faz muito tempo, ainda estou aprendendo, porque uma língua você nunca sabe tudo, né? Nunca vai estar certo. Até a sua língua você aprende todo dia um pouco mais. Então, espero que vocês, algumas dicas vão ajudar vocês que estão aprendendo, que já aprendeu. E espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostam, não esquece de compartilhar, dá um like e também se inscreva no canal, porque vai ter muitos vídeos bacanas para vocês. E outra coisa, não desiste, nunca desiste. É difícil, sim, vai ser difícil, mas vale a pena, ok? Então um abraço e até mais.